noite. Estamos aqui para mais um encontro do projeto Grafite Meu Vizinho. Vou aguardar um pouquinho para mais pessoas entrarem. Olá, Sérgio, bem-vindo. Que a gente vai fazer uma conversa com o Mag Magrela, que já está chegando. Nives, bem-vinda. Laudo, bem-vindos, bem-vindas aqui. Mag, Danilo, olá pessoal. Boa noite. Olá, Mag, boa noite. Esperei você Tudo entrar bem? para começar. Tudo. Estamos aqui iniciando mais um ciclo de conversas do projeto Grafite Meu Vizinho, do Sesc Parque Dom Pedro, que olha para o entorno e dialoga com artistas que fazem arte de rua. Depois do primeiro episódio, né, que foi com o Mundano, e cuja a conversa e o documentário você pode conferir no YouTube do Sesc Parque Dom Pedro. Hoje, às 11 da manhã, foi lançado o mini documentário com a obra da Mag, falando sobre o mural Eu Resisto, que foi feito para o projeto Tarsila Inspira, e a gente conversa um pouco mais sobre ele agora. Mag, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui com você. A gente já teve juntas de alguma forma, porque eu trabalho no Santana e lá também você fez um mural, né? Acho que você traz sempre essa questão do feminino e da mulher, né? E no mural que a gente viu hoje no documentário também, né? Inspirado por Tarsila, mas também inspirado por outras mulheres, né? Como você comenta, com Marielle, enfim. Uhum. E queria talvez começar um pouco a conversa e te escutar mais sobre o processo dessa obra, especialmente porque é uma revisita, né, de projetos ou rascunhos que você tinha. E a gente tem várias fases dessa obra ali presentes no documentário, né? Tem o rascunho, tem a tela, né, atrás de você quando você fala, e enfim, o mural. E para quem te segue, está chegando aqui para conversar com a gente, já vimos que se tornou também uma tatuagem, né? Então, esses processos que eles não se encerram, eles vão seguindo, enfim. Queria escutar um pouco de você sobre como são tantas transformações assim, nessas obras, se isso é usual, enfim. É muito boa noite, né, gente? Primeiramente, muito feliz pelo convite da gente estar aqui, abrindo essas portas, né, de falar sobre o meu trabalho enfim, tudo que ele engloba, né? Então, é muito legal, assim, na verdade, realmente é uma coisa que a gente perde um pouco o controle, assim, né, Nath? Primeiramente está no caderno a ideia, primeiro na cabeça, né? Antes de tudo, depois vai para o caderno, e aí depois vai para o muro, e a partir do momento que a gente pinta na rua, né, assim, não é mais nosso, né? Ele vira um domínio público, assim, vira das pessoas, então tem uma troca, você vai ter pessoas que vão gostar, pessoas que não vão gostar, e é isso, ele vai tipo assim, vai reverberando, né? Quanto mais fica na rua, mais pessoas vai atingindo. E esse mural, ele é muito especial porque, além do projeto, que é muito especial, que é só feito por mulheres, inspirado no trabalho da Tarsila do Amaral, que é uma artista incrível brasileira, e também é gigante, né, no centro da cidade de São Paulo, nesse país, nesse mundo super complicado em relação a toda essa questão do feminino, né, como a gente lida com a questão com o nosso feminino, né? Não só as mulheres que têm esse feminino, mas os homens também. Como é que o homem lida com a parte feminina dele, né? Então, na verdade, esse painel ele tem vários simbolismos e engloba muitas ideias, e uma delas é essa, né? Que é trazer esse feminino gigante no meio de uma cidade que, na verdade, é feita para carro,
principalmente, não para as pessoas e principalmente não é feita para as mulheres, né? No sentido de segurança e de como as mulheres transitam, né, e estão caminhando por essa cidade aqui de São Paulo. E aí eu coloquei as minhas mulheres de sempre, só que agora num tamanho bem grande, no centro da cidade. Basicamente isso, assim, né? E, e essa relação com a arte de rua, a gente pensa muito nas pessoas que transitam, né, pelos espaços, que passam de carro, que passam a pé. Mas justamente nesse momento de pandemia, né, o mural foi concluído no início desse ano. Queria saber como foi a interação com as pessoas que moram ali, né, que veem agora o mural. O mural está ativo na vida das pessoas que ficaram em suas casas. Enfim, como foi essa troca, que não necessariamente é na rua, mas nas redes, como foi reverberando? Então, quando eu comecei a pintar o mural, eu comecei em janeiro, a gente terminou mais ou menos janeiro, fevereiro, assim, não tinha pandemia ainda, logo depois veio, né? Mas mesmo assim, as pessoas que moram ali, que têm as suas janelas viradas para o painel, elas simplesmente piraram, assim, elas piram até hoje, eu fico recebendo imagens, e elas muito agradecidas de ter obras de arte sendo pintada e ela vê isso da janela da casa dela, assim, né? Foi só positivo, né? O feedback das pessoas, principalmente que moram na região. Ah, maravilha. A região, para quem não passou por ela, a gente está falando aqui da capital de São Paulo, né? Então fica na rua Brigadeiro Luiz Antônio, 52, lá perto do viaduto também da Brigadeiro Luiz Antônio. Então, quem puder passar de carro, ou quiser passar depois para conferir ao vivo a dimensão do mural, são 90 metros do chão, né? Pintados, né? Que ela tá É, pintados, isso. porque tem mais para E baixo, assim, ele é bem grandão mesmo. Só que não dava para pintar mais. E foi o seu primeiro projeto em grande dimensão, mas agora também na pandemia a gente teve mais um, né? Que foi convidado pela secretaria também a pintar. E de um processo para o outro a gente tem novos elementos, mas parece também que um mural mais preenchido, enfim, você comenta um pouco desse início, né, da pintura. Teve mais manha aí que você conseguiu pegar de um processo para o outro? Como foi? Então, Nath, na verdade, assim, o da Tarsila Inspira é o meu segundo mural grande, só que é o meu primeiro mural em São Paulo. E era uma coisa que eu tinha muita ansiedade, assim, na verdade, de pintar aqui na minha cidade. Então, foi uma alegria muito grande iniciar esse meu processo de pintar murais com a Tarsila Inspira, né? Foi maravilhoso. Porque já foi um desafio muito grande, tipo, realmente pelo tamanho. E esse outro painel que eu fiz faz mais ou menos um mês, 3 semanas atrás, ele é diferente porque ele é menor. Eu precisei só de um balancinho, né, que é aquela estrutura que a gente usa para pendurar prédio. Sim. O da Tarsila foram dois, um do lado do outro, né? Então isso já traz uma dimensão um pouco maior e esse só foi um. Então é um pouco mais fácil no sentido de fazer os detalhes e preenchimento. E também tinha só 30 metros, não era tão alto, então dá um pouco mais de. Não é desconfortável, sabe, a altura, assim, é uma coisa que você acostuma e fica mais tranquila. Então, e obviamente os projetos são diferentes, né? Esse que eu fiz agora, eu não fiz as mulheres que eu costumo fazer, que são minhas mulheres laranjas, né? Que nem tá aqui, atrás de mim. Eu fiz uma mulher só com contorno, né? Que parece um carimbo até. E pus esses elementos coloridos atrás, enfim, fiz uma coisa bem diferente mesmo, que é uma ideia que eu já estava testando em ateliê, já tinha feito alguma coisa na rua. E aí acabou que foi escolhido para pintar esse painel com a Secretaria da Cultura e do Consulado da Alemanha, que foi esse agora, de 3 semanas atrás. Então tem essas pequenas diferenças, assim. Mas revisitar parece ser sempre um costume seu dos desenhos e projetos. Tem muitos cadernos de projetos por aí. Tenho muitos, eles estão sempre pertinho aqui, cadê? Tem até. E assim, eu tenho de muitos anos, né? Eu tenho desde que eu comecei a pintar, assim, aí eles ficam aqui, aí eu abro. Cadê? Dá Ai, pra que ver? delícia. Ai, que incrível.
Aí eles são os diários pintados. Cadê, gente? Tem coisa escrita, tem coisa desenhada. Ah, que delícia, olha só. Ó, esse daqui foi na época que estava tendo as manifestações, as ocupações das escolas também aqui em São Paulo. No Brasil todo, né? Sim. Enfim, são minhas memórias, meus caderninhos. Uhum. E as suas artes são sempre relacionadas também com momentos históricos, mas também momentos pessoais, né? Exatamente como o mural Eu Resisto, que também traz ali, enfim, tanto o presente, mas a postura, né? O mudrazinho que você Uhum. fala. Como é transformar essas sensações e esses sentimentos em desenho? Eu acho que depois de, enfim, de tanto tempo, ainda tem algumas nuances, delicadezas, ou se isso é essencial para você. Ah, eu acho que. Peraí, aqui tá meio baixinho aqui o volume, não tô conseguindo aumentar, mas você perguntou se dos elementos, que é essencial para mim, desculpa, eu só não entendi essa parte. Porque você traz muito das suas experiências particulares, do que você pensa e desses momentos históricos também, né? Eu queria entender o Uhum. quanto que há a delicadeza de transpassar isso para a tela, ou o quanto que isso é essencial e você precisa desse movimento. Enfim, esse é um respiro, ou isso é outro tipo de necessidade. Enfim. Ah, eu acho que A tá é Márcia meio está falando que ama o misturado. seu trabalho aqui. É o quê, Nath? A Márcia falando que ama o seu trabalho aqui. Ai, Podem mandar perguntas, viu, pessoal? valeu, Mandem galera. perguntas, comentem trabalhos que vocês gostariam de ouvir Mag falando também aqui. Uhum. O encontro é de todos nós. Sim. Então, na verdade é isso, é uma mistura, né, das questões internas, pessoais, não sei, eu acho que acho que é mais ou menos isso que você perguntou, né, porque tá meio ruim a minha, mas enfim, é meio essa mistura de questões pessoais com questões que estão ao meu redor, né, então, toda uma questão com a sociedade que eu vivo, e isso é realmente a mistura, então tem questões políticas, né, que nem agora que eu mostrei, que foi na época, eu acho que 2012, né, que teve as ocupações das escolas, e aí isso também mexe muito comigo, então como eu coloco isso também um pouco, né, no meu trabalho, são temas que eu acho interessantes de serem colocados sobre a questão da moradia, a questão, né, do feminino, sobre como eu me sinto, sei lá, rejeitada ou acolhida, como eu me curo das minhas angústias. Então, eu misturo tudo isso, todos esses temas assim sociais, que também são é do outro, é nosso, né? E é meu também, porque eu vivo nessa sociedade. E minhas questões pessoais, né? Se eu tô feliz, triste, enfim, meus relacionamentos amorosos e assim vai. Tem essa mistura mesmo de a vida, né? Minha vida inspira, onde eu piso, onde eu estou, eu tenho essa inspiração a todo momento, assim. Respondi você? Respondeu Ah, maravilhosamente. tá. Ó, o Aldo está perguntando, e as mulheres no grafite, Mag? Como são as relações? Se há um machismo ainda? Conta um pouco sobre esse ambiente. E acho que dá até para aproveitar uma deixa, né, dessa inspiração da Tarsila, que foi uma mulher muito à frente de seu tempo, que abriu portas, né? Você está na trajetória do grafite já há 13 anos, então pensar que quais portas são essas que a gente conseguiu abrir um espaço de mulheres no grafite, mas quais que também ainda faltam ser abertas? Enfim. Ah, eu acho que exatamente isso, né? A Tarsila é super importante porque ela realmente era cercada só de homens, né? E homens, né? A galera da música, o pessoal da literatura, e ela era a única mulher artista também envolvida com todos esses homens, tinham poucas mulheres inseridas, né? E ela abriu essas portas para nós estarmos aqui e outras mulheres também abriram. E a gente também vai, que nem eu falo no documentário, né, que a gente abre essas portas, inclusive tem a poesia da Laura, né, Guimarães, que fala sobre isso, maravilhosa. A poesia, eu não sei, agora ela fala poesia ou os micro-roteiros, né, na verdade são os micro-roteiros da Laura. Enfim, eu acho que sim, o machismo ainda existe, né, infelizmente.
Eu sinto que nós somos menos chamada para eventos, para projetos. Eu acho que isso está sendo muito recente, coisa de tipo 2 anos para cá e olhe lá, sabe? E no caso da Tarsila Inspira é muito, muito interessante porque foram feitos por mulheres e mulheres que falaram assim: poxa, a gente não é chamada para pintar prédio, para participar de eventos legais. Né? No caso da Simone Cis que falou isso. Ela falou assim: pô, eu faço stencil ainda, né? Ninguém. É uma arte um pouco que não é tão apreciada pelas pessoas, né? Então eu vou fazer um projeto que eu vou poder pintar e vou chamar as manas que eu acredito que têm um trabalho massa. Então foi assim que ela fez. Então, isso também está fazendo com que o cenário mude, né, das artes, né, que são projetos feitos pelas próprias mulheres, né, de não esperar mais que isso venha dos homens brancos, né, e sim as manas estão se organizando. Então, o cenário ele tem que mudar, porque é isso, se a base muda, não tem jeito como não mudar, na verdade. Então, infelizmente, ainda existe de diversas maneiras, né? Desde da gente não ser ouvida, de não ter prestígio mesmo, né? De amigos, de irem ver um show nosso, ou irem assistir a gente pintando, ou fortalecer de outras maneiras. Então, o machismo, ele tá nesses pequenos movimentos e nessas pequenas ações do dia a dia, sabe, Nath? Uhum. Sim. Valeu, Laudo. Um grande E, abraço para você, querido, inclusive. e nesses processos coletivos, especialmente porque o Tarsila foi realmente, né? A gente vê a ficha técnica só tem mulher. Como aconteceu essa troca entre vocês também, né? De trabalhos, teve reuniões prévias, espetáculo, você fala que conversaram com a Tarsilinha. Como foi esse processo? Vocês todas se encontraram antes da pandemia, podendo aglomerar? Sim, a gente pôde aglomerar, foi muito bom, assim, a gente pôde aglomerar antes dos painéis e durante os painéis e, e depois um pouquinho, assim, aí logo depois já veio a pandemia, né? Mas, mas foi muito bonito, assim, no sentido de apoiar mesmo, uma mana ajudando a outra, sabe? Algumas manas estavam ansiosas naquele momento de pintura, por causa da altura, por causa da magnitude do trabalho, Uhum. então, uma foi apoiando psicologicamente a outra, fisicamente ali também. Foi super bonito, assim. Foi assim, ai caramba, um mundo ideal, como eu gostaria que nós tratássemos umas às outras, né? Porque infelizmente somos ensinadas desde pequenininha a ter essa questão de competição, de querer a atenção do homem, né? Enfim. E aí faz com que a gente não se acolha, né? Então, acho que esse projeto foi bonito mais por esse lugar, assim, de acolhimento, assim, né? De apoio mesmo uma com a outra. E aí, só para Ah, eu lembrar o sou nome muito de quem fã desse participa projeto, também, gente. Ah, desculpa. Ah, eu sou muito fã. lembrando o Falou. nome também, né, de quem participa, né, dessas outras mulheres também que a gente precisa conhecer e precisa ver mais trabalhos, né, que são a Simone Cis, que também é curadora, né, Hanna Lucatelli, Kátia Lombardo, Lau Guimarães e inclusive Crica Monteiro, que vai estar no próximo encontro do Grafite Meu Vizinho, porque também tem obras lá pelo centro, inclusive a releitura da Negra de Tarsila, né? Que é uma das obras que ela vai discutir, né? Então a gente está aqui também, né? A Márcia comentou, é isso, nós por nós, né? Mulheres por mulheres, então também seguir falando, seguir trabalhando obras de artistas, enfim. E numa iniciativa que é justamente a de sair de transformar esse museu, né? Esse museu de arte fechado vai para a rua, né? Essa experiência, né? Que é uma experiência é, que é norteia todo o seu processo artístico, né? Essa troca. Durante a pandemia você sentiu alguma isso alterou muito a troca que você tinha na rua fazendo suas pinturas? Isso foi bruscamente alterado ou não? Ou há outras formas de seguir Não, trocando? há outras formas de expressão, né, artística. Tanto que eu digo que eu sou artista, porque eu não sou artista só plástica. Eu gosto de me expressar de uso outras linguagens. Mas
Eu gosto da rua e eu gosto de interação com as pessoas. Eu adoro a troca, a conversa, a gente quebra barreiras e troca ideia e aprende muito um com o outro. E é isso, assim. Então, eu senti muita falta, sinto ainda, né? Porque eu pintei na rua esse ano, acho que umas 4 vezes. Foi no prédio, depois mais uma outra vez. Não, acho que foi 3 vezes, assim, foi bem pouquinho. E uma foi no meio da pandemia, assim, que a gente foi, de máscara, cheio de coisa, não podia ver ninguém. Foi meio, pelo amor de Deus, preciso pintar, senão eu vou morrer. E aí, difícil, assim, é difícil, né? Porque é isso, é difícil não interagir com as pessoas. Eu sou altamente do social, do coletivo, né? Então sinto muita falta ainda, assim. Acho que E isso eu acho que também me faz ficar num estado de espírito que aí eu também extravaso na arte, sabe? De ateliê. Vou para outros lugares. Então, é isso. Sei. Te respondi? Deu certo? Existe, sim, respondeu. Existe uma pessoa aqui, Júlia, que falou inspiração demais. Júlia, se você quiser pedir para a Mai comentar alguma obra que você goste, que ela tenha feito, e quem mais também quiser, mandando perguntas. A gente tem aqui uma fala da Márcia. Entendo que, para além de um processo de resistência feminino da mulher, vai a expressão das mulheres na rua contribuir para desarticular processos de apagamentos e de memórias afetivas, que é Concordo. um exercício do muro, do mural pintado, né? Do chão que se desfaz, né? Enfim, Uhum, se quiser, essas memórias, o apagamento dessas memórias afetivas, né? Que você também uhum, traz nas suas obras retratadas pelos muros, né? Colocando na cidade sim, isso. Enfim, se quiser sim, falar mais. uhum, sim, sim, adorei o que ela falou. Ui, tô lendo. Não, é isso. Não, pode falar, desculpa. Não, pode seguir. Não, fala, Nath, eu não ia falar nada, não. Fala, mulher. É, só mulheres. Eu acho que seria legal o pessoal também compartilhar alguns relatos. Uma coisa que eu acho que pode ser interessante, você comenta, né, desse masculino que tem se destruído também, que não tem o seu lado feminino, né? A natureza é sempre, enfim, sucateada cada vez mais. Mas você tem uma história com o que parece ser um masculino mais saudável do seu pai, né? Dessas pinturas que ele fazia, acho que de uma relação que você também começou a criar com a pintura a partir dali. Uhum, uhum. Isso, eu aprendi muito por observação, assim, né? Quando eu era criança, meu pai ficava pintando em casa, né, as telas e me segurava no colo. Tinha isso como normal dentro da minha casa, né? E ele pintava para ele lá, são as imagens. Inclusive tem essa tela aqui, ó, é dele. Acho que não sei se dá pra ver. Meu pai é meio surrealista. Ai, não sei se dá pra ver direito. Não, né? Não dá pra ver, Acho que gente. da outra vez. Deu uns pincelados só uma É, pincelada. mas enfim, aí sim, eu aprendi com meu pai, tanto que quando eu fui pintar a primeira vez no muro, eu simplesmente sabia o que fazer. Eu nem pensei, eu só nunca tinha feito, entendeu? Então, o feminino do meu pai, teoricamente, estava sendo trabalhado, né? O feminino dele, então, através da pintura, com criação e com essa delicadeza dele, né? E também de trato com a gente, né? Sempre foi muito, 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 muito presente, enfim. E é isso. Então, a minha história é engraçada. Ela começa com um homem, né, me dando essa inspiração dentro de casa, assim. Minha mãe, ela me deu inspirações, só que de outras maneiras, né? Minha mãe é mais do bordado, tem outro tipo de expressão, mas também se expressa em casa
com artesanato, mas a minha mãe e meu pai já realmente é pro lugar, ele faz a arte dele, sabe? Sim. E Uhum. nesse descobrir também da pintura se aproximar, você tem uma relação desse livro que você compra da Tarsila, né? Você ainda tem ele? Você ainda tem esses primeiros outras aproximações com a pintura? Além dela, quais outras também você começou a montar seu quadro de referências? Então, eu tinha esse livro até 2014, um negócio assim. Aí eu tinha um ateliê com uma galera nessa coisa de mudança e tal, não sei o que, perdi, mas eu vou comprar esse livro de novo porque eu quero ter ele pra mim, ele é muito especial. E aí tinha minha assinaturinha, sabe, assim, de criancinha, eu amava esse livro, eu ficava com ele, assim. É engraçado. Que eu me lembre, eu só lembro dela, assim, eu tinha um professor de artes muito bom na época da escola e eu amava, era a minha aula predileta. Então, é engraçado, eu tenho na minha memória uns desenhos que eu fiz na época que eu lembro até hoje, assim. Então, eu não tenho outro artista que eu lembre, assim, de nome, sabe? Que marcou tanto, assim. Engraçado, né? Não lembro. Mas ele me apresentou vários na época, mas eu não me lembro o nome, assim, muito. Na verdade, não lembro, só lembro da Tarsila, mas engraçado. O Paulo quer saber qual é o nome do seu pai. E ele diz que admira muito o street dela. Abraços. Um salve, querido. Então, o nome do meu pai é José Eduardo Brito Maciel. Olha só. Mas eu acho que não tem nada dele por aí, não. Porque meu pai é ele com a arte dele, assim. Só em casa mesmo. E Júlias pergunta: gostaria de saber se você sempre teve com você, como você gostaria de se comunicar através da sua arte, que era isso que você tinha que fazer ou se foi algo mais natural, se, enfim. Tá, eu entendi. Ó, é Ju. Eu vou falar Ju. Então, Ju, é o seguinte. Eu sempre me expressei com desenho. Então, quando era criança, desenhava muito, fazia gibi em casa, tinha uma coleção que tinha feito de vários gibizinhos com um personagem que eu inventei. E aí desenhava muito, em todo lugar, almanaque da Mônica, e pintava, aquela coisa louca. Criança, só que é isso, né? Criança hiperativa, só que nos anos 90, 80, 90 era canetinha e papel e lápis. Hoje em dia é tudo iPad, né? Então, enfim, eu era criança lá. E aí eu fiquei com isso. Sei lá, na escola, por exemplo, eu ficava viajando, não prestava atenção, ia muito mal na escola, sempre fui horrível. Mas sempre meus cadernos com vários desenhos. Eu tenho caderno, eu tenho folha guardada até hoje, assim, que eu falei, não, vou guardar isso aqui, que eu acho que é legal. E pronto, então sempre me expressei com desenho. Gostava de fazer sei lá, como fala, poesias, como fala na época, uns contos na época da escola, tal, não sei o quê, mas isso ficou abafado. Quando eu fui para a faculdade, essas coisas, nessa adolescente e aí meio jovem, assim, eu esqueci de tudo isso, assim, meio que fui vivendo a vida e até 23 anos eu fiz uma faculdade, que é onde meu pai trabalhava, e já que eu não pagava nada, eu falei, vou fazer aqui, já que eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Fiquei lá fazendo administração de empresas, quase morri, quase infartei. Aí eu fiquei lá viajando, fazendo isso, e aí uma hora bateu, eu falei assim, não, gente, não é isso que eu quero, o que eu preciso fazer da minha vida? O que eu quero, né, de essência, assim, e foi muito difícil essa fase, assim, foi uma crise muito grande, eu lembro que eu chorava muito, eu acordava chorando, e aí eu precisei, porque sei lá, eu queria fazer alguma coisa de interessante da vida. Só que eu não queria ser administradora de empresa, eu não queria essas profissões que nos obrigam a ser, né? Uhum. E pronto, aí eu falei assim, gente, eu trabalhava de outras coisas na época, sei lá, vendia tênis, várias coisas assim, né? Trabalhos mais desse tipo. E aí, com essa grana que eu tinha, eu fiz um curso, uma oficina do Rui Amaral, que é no Senac. E aí, quando eu estava fazendo essa oficina, eu conheci pessoas que já pintavam na rua, pintam até hoje, queridos e queridas amigas. E aí bateu aquele estalo, nossa,
é isso que eu quero, é isso que eu quero ser da minha vida. Só que não é uma coisa assim, como é que eu vou ganhar dinheiro através disso? Como é que e agora, né? E aí foi cada ano, todos esses anos é um aprendizado, assim, na prática de como ser artista. É minha faculdade, assim, aprendi na rua, aprendo com as pessoas, aprendo com os amigos que eu faço. Então, é meio natural, entendeu? Foi meio, que nem você falou assim, foi algo mais natural. Sim, foi algo mais natural. Não tem uma fórmula, não segui nenhuma fórmula, só fui seguindo a minha intuição, na verdade. É meio hippie, né, gente? Mas eu fui seguindo a minha intuição e sigo até hoje, né? Pra fazer minhas coisas. Respondido, né? É, sim. Senra, Bruno, também pergunta aqui um pouco, né? Acho que dá para pular certinho na pergunta dele, né? Que viver de arte no Brasil é muito difícil. O que é ser artista no Brasil na sua visão? O que representa e qual é o peso disso? E ele diz que ama o seu trabalho, que conheceu no Sampa Grafite. E, bom, Ah, sim. Muitas será pessoas que o curso conhecem de esse vídeo administração de ajudou Sampaguati. no... Como? Desculpa? Será que um curso de administração ajuda de alguma forma? Dá para tirar alguma coisa boa para conseguir aprender a viver de arte? Não sei. Nossa, amiga, não, Curiosidade. nem lembro nada, eu nem Não. lembro o que eu fazia nessa. Gente, eu ficava lá viajando, assim, ó, olhando pra tela lá na lousa, viajando. Enfim, eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Mas cada um com o seu tempo, né? Não existe uma regra, não existe uma fórmula. E é isso, eu sou uma mulher privilegiada, eu não pagava conta, eu morava na casa dos meus pais, então eu podia é, ter esse tempo, né? De ter o meu tempo ali, eu consegui ouvir, né? Ter essa oportunidade. E, mas a pergunta dele. Ai, meu Deus, cadê? Que Sobre o sim, que é ser eu acho, artista no Brasil sim, e o que representa e qual é o peso. eu acho que é difícil ser artista no mundo, assim, eu acho, ponto. Só que no Brasil, tudo é muito mais nebuloso, assim, né? Porque envolve muitas coisas, né? Eu sou uma mulher branca, então eu tenho ali meus privilégios de uma mulher preta, por exemplo, que já tem mais dificuldade ainda de conseguir viver do seu trabalho. Mas, por exemplo, os homens brancos são muito mais, ganham muito mais do que as mulheres brancas, e isso também é muito louco como isso ainda reflete na arte, né? Então, eu acho que tem todas essas questões sociais que reverberam na minha profissão, né? E sim, é difícil, é uma luta todos os dias, né? Viver, eu acho que no Brasil, na verdade, você viver com qualquer tipo de profissão, mas eu acho que ser artista, sim, é mais realmente nebuloso, assim, a gente nunca sabe, eu pelo menos nunca sei, os projetos vão aparecendo, eu vou lapidando se eu vou aceitando ou não, entendendo como eu preciso de dinheiro, se eu, né, a questão de aluguel, comida, como é que a gente lida com tudo isso, e organizando isso com os projetos que a gente vai se envolvendo. Por isso que tem uma coisa assim que eu acho que eu não julgo nenhum artista que se envolve às vezes com marcas ou fazem projetos, sei lá, do quê. Porque, gente, realmente viver de arte no Brasil é muito nebuloso, assim, a gente não sabe da vida das pessoas, né? Eu não tenho filho, né? Eu não sou, eu sou uma mulher, né, que ali eu pago meu aluguel, enfim, aí tem meus privilégios, qualquer coisa eu corro para minha mãe. Mas tem gente que não tem isso, né? Então fica tudo muito mais difícil, assim. E aí você fala, o que representa e qual é o peso disso? Eu acho que é isso, acho que eu respondi. O peso disso é estar vivo. Mas é uma coisa que eu penso assim, se eu vou gastar essa energia da vida, né? Com trabalho, então que eu faça um trabalho que eu acredite, né? Eu posso ser artista, eu posso ser professor, eu posso ser, enfim, que você escolha essa profissão que te faça levantar da cama com muita garra e muita vontade. Eu acho que isso faz toda a diferença de você passar os desafios da profissão, sabe? Então, acho que é isso. Valeu. Pensando nos projetos que você já teve, né? Além desse do Tarsila Inspira, tem mais a Márcia aqui falando que também te conheceu pelo Sampa Grafite. E você também Gente, comentou de uma forma muito carinhosa. Quer falar um pouco mais de como foi sua passagem por lá? então, Sampa Grafite é um vídeo de um canal no YouTube do Paulo
Taman, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. E ele fez isso, eu gravei com ele, eu acho que em 2012, um negócio assim. E aí muita gente vê esse vídeo, muita galera de escola vê esse vídeo, assim, passa muito nas escolas, é muito engraçado. Então muitos jovenzinhos assim me conhecem através desse vídeo porque passa na escola. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu tenho muito carinho, assim, eu acho que é um vídeo muito potente, assim, sabe? Na época eu acho que eu estava bem inspirada quando eu falei nesse vídeo. E aí eu acho que ele é um vídeo bem legal, assim, para quem está começando a pintar, para essas questões mais da vida mesmo. Uma fase que a gente está meio, às vezes, sabe quando você é jovem, meio difícil, assim? Sempre é difícil, mas quando você é jovem, às vezes é bem difícil, né, gente? Matheus Quem é diz que... aqui que você é inspiradora, então não foi só no Sampa Grafite. E, Obrigada! e a Cami Pires pergunta aqui, tem algum projeto que você queria muito fazer e ainda não rolou? Sim, sempre tem, né? Ainda tem. Eu sou doida para fazer uma exposição assim, não sei se é numa galeria ou se é no Sesc, mas é uma exposição que as pessoas possam entrar e ver e eu criar em cima disso. Eu tenho vontade, porque pintar na rua é uma coisa e pintar dentro, né, numa galeria, né, no caso uma galeria, é outra coisa. A gente pode usufruir de outros elementos, né, tanto físico mesmo. A gente pode criar coisas, concretizar a pintura, né? Porque na parede tá lá, aquela superfície. E na galeria a gente pode, meu, transformar em 3D, fazer as pessoas entrarem dentro de uma ideia que você teve. Então eu sou doida para fazer isso ainda. Vai rolar, gente, me aguarde em breve. Não sei quando, né? Se tá na cabeça ainda, mas eu tenho muita vontade. Fica aí o Fica a convite dica, para realizar, né, universo. gente? Mas Fica a dica, universo. a, a Márcia comenta que ela usou os vídeos, né, Ah, do Sampa Grafite para trabalhar com adolescentes no serviço de medidas socioeducativas. Ela é assistente social. Olha só que viu, interessante. Uhul! gente? Que legal. Fico feliz. Ela também Usa se mesmo, animou com o amiga. projeto, né? Super usa. Usa tudo, gente. Pode usar. Oh, o 23, sabe? Sim. E, Eita. opa, acabou de surgir aqui várias perguntas de Julico Dognotto, ou Donhoto, talvez. Queria que ela falasse de duas coisas. Além da Tarsila, falar de outras artistas mulheres que a inspiram, e além das artes visuais, que outras expressões artísticas a atraem. Então, as mulheres que me inspiram são as mulheres que querem mudar esse mundo, né? Então, e tem não só as mulheres da pintura, né? Me inspiram. Conheço muitas manas do grafite, e que são minhas colegas, que me inspiram. Sei lá, a, a Kika Carvalho, que é de Vitória. Tem a querida Lele Paz, que agora eu acho que ela tá na Bahia, se eu não me engano. A Ziza, a Cis, me inspira muito, a Laura Guimarães. Ai, tem muita, gente. Ó, se quiser, depois manda uma lista. E, e é isso, são essas mulheres que querem mudar o mundo, que querem pensar diferente, sabe? Eu me conecto com essas manas, assim, então é mais com uma ideia, saca? E o que você perguntou depois, e além das artes visuais, que outras expressões? Então, as expressões que me atraem é muito música, gosto muito de poesia e me conecto porque eu também faço música e poesia, então me conecto muito, eu ouço muita música e gosto muito de ler. Então são essas expressões que estão juntos aí. E você atua em dois projetos, né, musicais. Menina uma Me são as conta. pitaias, as maravilhosas das pitaias. Estamos paradas, né, por conta da pandemia. E a outra é a matriz, que sou eu e mais uma mana, que é a Beatriz. E aí
a gente está no processo de experimentação, mas estamos conversando, inclusive, hoje para tentar se ver, porque a gente não se vê desde a pandemia, né? Desde o começo da pandemia. Pronto, aí estamos, mas são processos, como é que fala? São encontros muito potentes, assim, de criação e expressão artística, né? Que eu posso cantar, fazer melodia, fazer letra, né? Então, é isso. Sempre nesse coletivo entre mulheres, né? E Ai, menina, pois pensando é, entre mulheres. em mover mais mulheres, a Cami pergunta aqui se você já pensou ou já realizou oficinas de grafite só com minas, focada. Eu não me lembro. Talvez sim, talvez uma. É porque assim, eu dou pouca oficina, né? Na minha vida, assim, eu dei poucas. Eu acho muito legal, mas é uma coisa que eu fico meio na dúvida se eu sei fazer isso, sabe? Direito. Então, eu fico meio. É um território, assim, que eu me sinto muito insegura de dar oficina. Mas eu acho que eu dei alguma. Eu acho que dei uma vez só para mulheres. Não me lembro, Cami. Mas fica, eu acho que essa sua pergunta é tipo assim, fica a dica lá. Quem sabe você podia fazer, né? Oficina só para mulher. Olha o Fê, Experimentação querido, aí. maravilhoso, bonito, E querem amigo. saber aqui, Scor pergunta, os trampos na gringa, como foi? Que já é Londres, Nova York, né? Tem mais lugares que É, Portugal, Portugal. Londres e lá para Nova York, nos Estados Unidos. Ah, gente, o legal, assim, sinceramente, o negócio de você ser brasileiro, artista, é uma coisa muito louca. As pessoas piram, piram. Eles adoram, assim, no sentido, eles querem saber da cultura, eles querem. Eles. Sério, foi uma experiência muito bonita, assim, eu me senti muito ouvida, sabe? Muito respeitada, assim, de muito interesse, sabe? Do que eu estava produzindo, do que eu estou dizendo ali com a minha arte. Que é uma coisa que eu senti poucas vezes aqui no Brasil. Então, eu acho que dessa experiência de ter pintado fora do país, é isso que ficou mais marcado para mim, assim. Foi bem legal. Desculpa, né? E teve coisas estranhas também. Tipo, em Nova York eu pintei uma menina com o peitinho de fora, né? Minhas personagens não têm roupa, né, gente? Olha lá. Tipo, ela tá de bicicleta aqui, ó, gente, ó, só que sem roupa. Tá vendo? Olha que legal. Só que aí, pra mim, isso, pum, nem faço roupa, nem penso, né? E aí eu fiz ela com o peitinho pra fora, aí no dia seguinte eu passei e tinham apagado. Aí eu tava conversando com uma pessoa que mora lá, acho que minha amiga falou, não, mas aqui eles são super puritanos em relação a isso, nem na publicidade e tal. Eu falei, ah, então entendi. Então, quando eu tava lá, eu comecei a fazer minhas personagens nos muros, todas de uma forma meio que elas estavam cobertas com a mão, com o braço, sei lá, super interessante de ver também as obras que eu fiz lá. Elas não têm peitinhos aparecendo. Outras contexto colocando outras, né, possibilidades também. Um beijo, B, Danilo, rapidinho, beijo, B, minha amiga. Danilo pergunta que o grafite tem sido cada vez mais abordado nas aulas de arte das escolas e em livros didáticos. Que referências você poderia dar para quem está começando a estudar o assunto e também para quem, né, já tem trabalhado aí com alunos, né, como Márcia, falou aqui com a Uhum. gente. Ah, gente, eu acho que quem tá começando e, né, eu acho que primeiramente fazer assim, não se comparar com nenhum artista, com nenhum trabalho, porque o começo principalmente muda muito assim, né? Eu mudo muito, né? A gente muda muito, somos seres vivos e estamos em completa mudança, então não dá para ficar se comparando. Quando eu comecei a pintar mesmo, eu pintava outra coisa, eu fazia personagens masculinos, e aí depois de uns meses, assim, foi logo uns meses, um ano mais ou menos, eu comecei a fazer personagens que são mulheres. Então, acho que para quem está começando, só vai, se joga, faz, respeita a rua, respeita os outros trabalhos, respeite a pichação, respeite quem já tem muro lá pintadinho. Você pega o seu muro lá, sua autorização se quiser ou não, faz do seu jeito, mas com respeito sempre. E faz, entendeu? O importante, eu acho que toda a diferença, principalmente na arte de rua, é que você tem que fazer. Não dá para ficar em casa, né? Então,
tem que se jogar. E não se comparar. Eu acho que nunca com nada, né? Eu acho que não só na arte de ruas. E qual que você foi a outra pergunta, Nath, que você falou? Não, era isso, sobre outras referências Ah, para alunos e professores também poderem trabalhar sim. com grupos. Ah, referências é isso, tem muita gente, assim, eu acho que é difícil ficar falando os nomes, assim, eu acho que se você colocar no Google, né, que você, mulheres, artistas brasileiras que pintam na rua, sempre aparece alguma coisinha, ou ficar fuçando nos artistas que a gente segue no Instagram, né, sempre tem ali umas referências, ou se quiser me mandar uma mensagem, eu posso te mandar uma lista, eu gosto de fazer isso, a pessoa sempre pergunta, fala, tá, já manda aquela lista de principalmente muitas mulheres. Então, é isso. E se procurar lá o hashtag Tarsila Inspira, ainda encontra os endereços dessas referências, né? Para ver ao vivo também. E enfim, o projeto também do Sesc Parque Dom Pedro vai falar sobre mais é, grafites que estão ali pela área do centro. Então, esse também é um espaço de referência, né? Que a gente pode Hum, ver, que a gente pode sair na rua, né? Experimentar além do computador, com exatamente. distanciamento, com máscara, com tudo devidamente. Mas depois que passar a pandemia, É, gente, bastante, assim, ó, tiver, vai, entendeu? Tem muito mural em São Paulo, para quem está em São Paulo. Tá incrível, assim, pipocou de mural, sai de bicicletinha, bem feliz, leva sua câmera, tire foto, marque os artistas. E tem muita referência linda, não só em painéis grandes, mas nos pequenos muros, os pequenos movimentos, que são aqueles que a gente diz o grafite mais orgânico, né? Mais autônomo. Que é esse grafite que a gente pede autorização ali na rua, faz um amigo ou outro e pronto. Sempre tem um muro pintadinho. E não só em São Paulo, né? Acredito, tem um guru querido aqui que deixou uma mensagem. Ele é de Brasília, sou doida para conhecer essa terra. Ah, inclusive mandou uma mensagem aqui. E é isso, tá é muito importante nessa cena pro artista brasileiro, assim, né? Principalmente, gente, para ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, né? Sobreviver da sua arte. esses projetos. A gente tem dois comentários antes de eu pegar a pergunta do Guru, só para a Luísa comenta que você fez um mural incrível na Praça Marechal Deodoro, ligado à Alemanha. A gente comentou um pouquinho sobre esse projeto também no início dessa live, que vai ficar salva no IGTV e no YouTube do Sesc Parque Dom Pedro. Alex diz perfeita, respeito e atitude. Uhum. E aí enfim, para aproveitar esses últimos minutinhos, eu vou falar sobre o Gurulino e também a Luísa faz uma outra pergunta. Então, eu vou fazer o combo, fechar o combo das perguntas agora. Tá. O Guru fala: Mag, como é pintar sem autorização nas ruas do Brasil? Você já sofreu violência policial ou alguma abordagem violenta, principalmente nesse período atual de país de intolerância? E, pensando nesses murais, a Luísa pergunta para você, pede para você falar um pouco dos murais que você fez. Amplo. Temos Gente do poucos céu, minutos. precisa de duas lives aqui para essa conversa toda. Tem muito assunto. Mas vamos lá, sim, já sofri. Como fala, gente? Enquadro, né? Violência Já tive vários. Não violência, não violência, porque vamos combinar que eu sou uma mulher branca, né? Então eu tenho esse privilégio de ser uma mulher branca. Mas fui abordada de diversas maneiras. Já fui assediada por policial, né? Sexualmente, assim, no sentido não de me tocar, mas já. E aí, não sei o quê, dar um chaveco. Já fui, né, por policial, porque eu tava pintando. E eu não tinha autorização. Então, todas as vezes que eu sofri, né, esse tipo de enquadro, de ação policial, realmente eu não tinha autorização. Uma vez eu estava pintando também na Augusta, que é uma rua famosa de São Paulo pelos barzinhos, tá? Isso daí à noite, e aí uma policial, mulher, me abordou, e essa daí foi a primeira vez que eu fui abordada de, tipo, pegarem em mim e me revistar e assim, mas eu nunca fui presa, né? Eu nunca fui levada à delegacia, porque muitos colegas meus já foram, de ter que assinar uma. Ai, gente, eu esqueci. Tipo enfim, você assina uma Um multa lá, termo, você um paga. termo, Oi? um termo, não Tipo um sei. termo de crime ambiental, entendeu? Aí você assina isso, aí você paga uma multa. Hoje em dia eu acho que são R$ 5.000, um troço assim.
enfim, nunca passei por isso e sempre consegui sair na palavra. E já sofri esse enquadro, que é isso, debati, não sei o quê, tinha gente filmando, então sempre foi passado um pano, assim. Mas eu nunca fui abordada de um jeito que eu já ouvi colegas que já foram, que é bem agressivo. Nunca aconteceu comigo. E qual era a outra pergunta é da Luísa? É Luísa? Era para comentar um pouco sobre os murais que você fez, né? Para quem não conseguiu ver o que a gente comentou sobre o mural feito, né, em parceria com a Alemanha, que a Luísa também comentou, é só. Já vai estar salvo o IGTV e o YouTube, então dá para assistir rapidinho ali, vocês acham? Mas ela pediu para falar sobre outros murais também, então acho que para fechar, 5 minutos finais. Ah, meu Deus! Então, ó, o primeiro muro que eu pintei na minha vida, grande, assim, painelzão, prédio, foi lá em Fortaleza. Eu participei de um festival que chama Festival Concreto. E aí foi muito desafiador, porque tem essa questão, né, que a gente pinta pequenininho, né? Primeiro, ele é um desenho assim pequenininho no papel e a gente tem que projetar isso num muro gigante. Todas as vezes que eu pintei, os meus 3 murais que eu pintei já, eu não usei projetor, mas é possível você usar projetor. Eu não usei porque, sei lá, porque eu sou ansiosa, porque eu também, ai meu Deus, deixa eu começar lá, mas é possível você usar projetor. Então, e aí esse mural lá de Fortaleza, eu retrato também uma mulher cansada, ela tem uma fortaleza ao redor dela, né, tipo um murinho de pedras, e ela tem umas marcas de tiro, assim, e ela tá cansada de tanta violência, de tanta violência até com a mulher, né, para com a mulher, como essa violência que o brasileiro mesmo vive diariamente, essa guerra civil, né, que a gente vive todos os dias aí. Enfim, então traz isso, né? Então foi esse mural. E aí depois fiz Tarsila Inspira, que é o que está no documentário, que a gente fez, né? O webdoc do Grafite Meu Vizinho. E agora esse último que eu fiz em parceria com o Consulado da Alemanha, falando sobre a quebra dos muros, né? Que também tem. Fiz de novo um muro desenhadinho no painel. Basicamente isso. Desses Também 3 painéis grandes, né, gente? para comentar um pouco. Nesse meio tempo, Mike, você já ganhou uma casa lá em Brasília para visitar, como Opa! comentando aqui. Olha, gente, É, beleza. pessoas comentando também, Márcia falou também sobre o trabalho do Mauro Neri, também uma referência interessante para quem quer Maravilhoso, conhecer um gente. pouco É maravilhoso. mais. É, Josiane Tavares fala que o caminho percorrido pelo grafite e pelos grafiteiros com o arroba, né? Então, pelas grafiteiras, os ies, em uma cidade como São Paulo foi e ainda é de luta e persistência. Tem saludos cordiais aqui de Opa! Ror, é internacional essa live. Que beleza! E Guru deixou a gente com vontade de te escutar, porque disse que você é um talento de cantora que o mundo precisa saber e Gente, que escutar. exagero! Ele fez Ai, uma não, propaganda tão incrível. tá exagerando. Não, não vou cantar, não. Tá, tudo Aí, bem. aí é Está no outra live, aí Spotify, é outro tá tema, em outras redes outra também. pessoa. Então, quem quiser conhecer, tá no perfil da Mag também, né? As arrobas de cada projeto para saber um pouco mais, escutar, tem músicas pelas redes, então fica aí o convite também para a gente conhecer esse outro lado da Mag. A gente tem 3 minutos, uma coisa que eu fiquei super curiosa é de conhecer um pouco mais sobre essas artes, esse pequeno museu doméstico que você tem, enfim, se tem algum trabalho seu nessas paredes que seria interessante de mostrar para a gente fechar também com uma obra em outro suporte sua. Eu sei que você tem muitas telas. Essa aqui é o muro que eu pintei aqui em casa. E aqui é uma tela que eu tô pintando. Então ela tá bem estranha ainda. Eu não sei. É difícil mostrar assim, gente. Essa aqui é uma colagem aqui. Essa aqui é da Laura Guimarães, querida. Dá pra ver? E Dá para aqui é ver um trabalho meu. Ai, não consigo mostrar, gente, muito difícil. Ah, Pra espelhar. maravilha. Tá bom os que Esse você aqui em mostrou já. 2011, Ai, tadinho. maravilhoso. Tem umas bucetinhas na cabeça dela.
Mag, a gente está chegando já em 1 minuto e vai encerrar a live. Eu vou só fazer aqui um agradecimento a você por ter topado participar da conversa e pelo documentário que está disponível no YouTube do Sesc Parque Dom Pedro. Assistam lá, é só colocar hashtag Grafite Meu Vizinho, que é top 10, os resultados já aparecem para prestigiar um pouco mais da Mag. Quem quiser ouvir ela mais, pode continuar por lá. Obrigada a todos que estiveram por aqui, contribuindo com essa conversa de hoje. Foi muito gostoso também colocar as perguntas de vocês e trocar no chat. E o projeto continua, tem ainda uma edição em dezembro com a Crica, que também participou do hashtag Tarsila Inspira. E fiquem de olho, então, na programação do Sesc Parque Dom Pedro e da unidade mais próxima de você, se você não estiver na capital. E ótimo final de noite, foi muito boa a conversa, Mag. Obrigada. Se quiser agradecer, a gente tem 1 minuto. Agradeço, É uma agradeço. emoção, né? Agradeço a todas que mandaram mensagem, que participaram. Agradeço, Nath, você arrasou, maravilhosa, uma querida, prazer imenso. Até breve e muito obrigada pelo espaço, gente. Eu acho que é super importante ter esse lugar de fala, né? E espero ver muitas manas aí no Grafite Meu Vizinho e muitas mulheres por todos os cantos, né? Temos muito o que falar, certo? Muito obrigada. Beijão, até mais. Valeu, Tchau, galera. pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.